tudo bem? Estamos começando mais um ADM Cast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Antes de eu apresentar o meu convidado e o nosso tema, eu quero te convidar para se inscrever no canal a serviço da administração, deixar seu like, seus comentários e também para você seguir as redes do CRA São Paulo. Combinado? Hoje no nosso programa vamos falar sobre inteligência emocional no mercado de trabalho, no ambiente corporativo. E para esse bate-papo eu tenho um prazer de receber o bacharel em administração Gilberto de Souza, que é educador, empreendedor, pesquisador e cofundador da Nortus, uma instituição de desenvolvimento humano, global e organizacional. Tudo bem, Gilberto? Seja muito bem-vindo ao ADM Cast. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema que é tão importante neste momento que estamos vivendo na humanidade. Com certeza. Bom, para a gente iniciar, aqui esse bate-papo, eu vou te pedir para explicar um pouco mais sobre esse conceito, inteligência emocional, como ele surgiu e se a partir dele a gente passou a pensar de forma diferenciada, sobre o que é inteligência. Claro. Maria Rita, o primeiro passo é o seguinte: existe uma versão, que é a versão geralmente mais conhecida, que surge o conceito de inteligência emocional com a obra do Daniel Goleman, quando ele lança o livro com esse título, inclusive Inteligência Emocional. Mas existe uma outra versão pouco conhecida, que é, em 1984, um brasileiro chamado Luiz Machado, pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que na época era professor convidado da Universidade de Columbia, em Nova York, apresentou no Congresso de Cientistas a seguinte reflexão: se uma pessoa estiver abalada emocionalmente e responder ao teste de QI, o que acontece com o resultado? E os pesquisadores que estavam lá unanimemente falaram: o resultado cai. E ele fez uma reflexão. Bom, se a pessoa então, a partir de uma alteração emocional, pode ter um aumento, uma melhora de desempenho na inteligência ou piorar o seu desempenho, significa, então, que as emoções influenciam no nível de inteligência. Não seria melhor nós compreendermos como as emoções criam a nossa capacidade cognitiva? E, neste dia, os caras falaram: bom, se o brasileiro estiver certo, estamos pesquisando no lugar errado. A partir de 84, então, começam pesquisas para verificar como o sistema límbico, junto com o sistema glandular endócrino, que envolve e compõe toda a orquestra emocional dentro do nosso organismo, quimicamente, por meio dos hormônios, falando. Então, começaram a compreender que a alteração emocional movimentava a nossa capacidade cognitiva. E aí, o Salovey, junto com o Caruso, fizeram grandes pesquisas nas quais o Daniel Goleman se apoiou para lançar o seu livro Inteligência Emocional. Mas 10 anos antes do livro estar no mercado e ser mundialmente conhecido, um brasileiro deu o pontapé inicial. E como essa parte da história geralmente é esquecida e pouco conhecida ainda no Brasil, eu faço sempre questão de trazer à tona para valorizar um brasileiro pesquisador que fez a diferença para a humanidade. Com certeza, a gente tem que ressaltar, os nossos pesquisadores, os nossos brasileiros que levam sabedoria para o mundo inteiro. E aproveitando que você está trazendo essa parte acadêmica, digamos assim, falando do Daniel Goleman, ele desenvolveu ou ele falou sobre a existência de duas mentes, a mente emocional e a mente racional. Como é que funcionaria isso, Gilberto? Na verdade, nós estamos falando de uma estrutura única. Quando nós dividimos, essa divisão ela é feita apenas para fins didáticos. Porque, veja, está acontecendo junto e ao mesmo tempo, dentro da nossa fisiologia, todas as condições para que nós estejamos interagindo aqui nesse momento. Então, a qualidade das emoções que eu estou sentindo determina a forma como eu me comporto, o meu tom de voz, a forma como eu penso, as palavras que eu utilizo. Então, não há uma separação como se fossem duas mentes trabalhando em paralelo. O que acontece é que, dado a condição química no meu organismo, a minha mente ela atua junto e ao mesmo tempo, instantaneamente, a partir dessa condição que está ali. Mas, para fins didáticos, para as pessoas poderem compreender que existe
uma parte de nós que está lidando com essa parte hormonal, que geralmente há muito mais conexões com isso, com o hemisfério direito do cérebro, e uma parte em nós que está lidando com as informações de uma forma mais cognitiva, racional, que tem mais atividade, a gente consegue observar, no hemisfério esquerdo do cérebro. Mas isso não significa que sejam duas mentes, mas apenas que existe, sim, atividades em hemisférios, você consegue visualizar isso, atividades mais vivas no hemisfério direito, quando as emoções começam a borbulhar, digamos assim, ou seja, serem lançadas dentro da nossa corrente sanguínea, e quando estamos com atividades mais cognitivas, pesando os prós e contras no curto, médio e longo prazo, no hemisfério esquerdo. Só que isso tudo acontece junto ao mesmo tempo, ou seja, no momento que muda meu estado emocional, muda minha capacidade cognitiva. A racionalidade depende de uma certa condição emocional, ou seja, uma pessoa não vai conseguir ser racional em um contexto se ela estiver muito feliz ou muito triste. Ou seja, sempre que houver um excesso de emoções, muda a nossa condição, a nossa capacidade de raciocinar adequadamente. Agora, que tipo de comportamento ou benefícios a gente percebe quando temos a nossa inteligência emocional desenvolvida? Eu não sei se o termo controlada é bem aplicado nesse sentido de sabermos utilizar a nossa inteligência emocional. Eu gosto muito de utilizar o conceito de boa forma emocional. Eu sempre, nos meus eventos, eu trago a ideia para as pessoas de que a palavra inteligência emocional parece que é um quociente que você já tem. Só que não funciona bem assim. Ou seja, na medida que eu vou desenvolvendo a minha capacidade de, primeiro, reconhecer, perceber a emoção, né, que é a autoconsciência. Depois, gerenciar essa emoção. Depois, usar essa emoção a meu favor. Depois, reconhecer as emoções das outras pessoas. E depois saber conjugar as minhas emoções com as emoções que estão nas pessoas, e tudo isso junto ao mesmo tempo. Ou seja, então, isso são habilidades e capacidades que precisam ser desenvolvidas. E uma vez que se desenvolve essas condições, se elas não continuarem sendo praticadas, nós vamos perdendo a capacidade. Portanto, as emoções, ou seja, a gestão emocional, ela está muito mais conectada com a ideia de uma boa forma, porque eu preciso desenvolver as competências e continuar treinando para lidar com as minhas emoções, do que uma inteligência que, uma vez que eu chegue, isso está pronto e nunca mais será tirado de mim. Então, é um exercício contínuo de se auto-observar, de gerenciar as emoções, as alterações hormonais que estão acontecendo no nosso organismo, de criar emoções a partir do nosso próprio desejo, de entender as emoções das outras pessoas e saber lidar com tudo isso, que vai dar uma capacidade de liderança muito maior para uma pessoa. Muito bom você ter trazido esse termo liderança, porque agora a gente vai situar esse assunto no ambiente corporativo. E a gente sabe que o ambiente corporativo ele traz várias experiências para o indivíduo, né? Nem sempre a gente trabalha com o que queremos, nem sempre estamos próximos das pessoas gostamos das pessoas que estamos trabalhando. Enfim, o ambiente corporativo nem sempre é aquele mar de rosas. Considerando esse conceito, melhor dizendo, como a inteligência emocional pode melhorar o ambiente corporativo através da liderança, né? Vamos colocar o líder nesse papel principal de desempenhar, motivar, desenvolver essa inteligência emocional no seu time, na sua equipe. Bom, o primeiro ponto importante, acho que a gente reconhecer o seguinte: tudo que o ser humano faz, tudo que ele produz, está conectado às emoções. Não haveria música sem emoções, não haveria teatros, cinema sem emoções, não haveria uma pintura, um quadro belíssimo sem emoções, não haveria uma construção como um Taj Mahal se não fosse as emoções, não haveria... Basicamente, o ser humano não teria construído tudo o que foi construído, senão por ser mobilizado por suas emoções. Então, as nossas emoções, a própria palavra emoção, e vem do latim, que é para fora, e mócio, que também do latim, significa movimento. Portanto, emoção significa movimentar de dentro para fora. Portanto, a emoção é o que nos coloca em ação, é o que gera o comportamento. Por isso que as emoções, né, elas geram, então, tudo que o ser humano constrói. Se eu estou com raiva, eu construo coisas a partir da minha raiva. Mas se eu estou alegre, eu construo coisas a partir da minha alegria. Se eu estou triste, eu construo coisas a partir da minha tristeza. Se eu estou amoroso, eu construo coisas a partir desse amor.
Portanto, se uma empresa compreende isso, nós vamos compreender que se as pessoas estiverem sentindo mais emoções positivas, elas construirão coisas mais interessantes do que se elas estiverem sentindo emoções negativas. Então, se o estresse é muito grande, se a raiva é muito grande, se o medo é muito grande, dentro de uma organização, o que vai acontecer? A gente diminui a qualidade com que as ações acontecem dentro da organização. E toda empresa quer que a sua equipe produza as coisas com excelência. Ou seja, nós queremos resolver o problema que estamos dispostos a resolver como organização da humanidade com a máxima excelência. Se eu sou uma farmácia, se eu sou um supermercado, se eu sou um lanche da esquina, uma padaria ou uma escola, ou seja, o que queremos? Queremos fazer a melhor entrega possível. Para as pessoas fazerem uma entrega de excelência, elas também precisam estar se sentindo em estado de excelência. Portanto, a qualidade das emoções das pessoas influencia a qualidade do que se entrega dentro de uma organização para o seu cliente, além de determinar o clima, o ambiente de trabalho entre as pessoas da organização. Se isso for compreendido, a gente vai perceber que inteligência emocional é um aspecto muito chave e extremamente importante para a continuidade da vida de uma organização. Muitas organizações, muitos líderes, CEOs, já estão se dando conta disso e percebendo que é um tema extremamente relevante, não só para as pessoas conhecerem, mas para praticarem. Uma das coisas que mais nós fazemos aqui na Nortus, no processo dentro das organizações, é ajudar os líderes a praticarem para desenvolverem as competências emocionais. O primeiro passo é compreender, conhecer que existe esse conceito e é fruto de estudos e pesquisas. E depois o segundo passo é, tá bom, mas como é que eu aplico no meu dia a dia para que eu tenha emoções positivas, a minha equipe tenha emoções positivas e possamos, então, produzir juntos algo muito melhor para o mundo. Eu imagino que o autoconhecimento esteja diretamente ligado, né, a esse desenvolvimento da inteligência emocional. Como você acha que num país como o Brasil, onde 5% da população apenas faz terapia e há um índice imenso de uso de medicamentos, né, para resolver problemas emocionais, a gente infelizmente, né, é líder nesse tipo de consumo. Como é que você acha que num país como o Brasil a gente consegue despertar, não só na liderança, mas em todas as pessoas que estão envolvidas em trabalhos que exigem muito alta performance, batimento de meta e outros pontos que ativam, né, a questão da pressão emocional? Como é que a gente consegue trazer esse tema, tornar esse tema mais popular? Dá uma dica pra gente, até para quem está nos assistindo, os empresários que estão nos assistindo, que querem até começar a praticar isso, né? Bom, Maria Rita, o primeiro passo é o que nós já estamos fazendo aqui, porque na medida que as pessoas têm acesso a essa informação, isso já não tem como fazer nada antes disso. Então, primeira coisa, eu preciso saber que existe hoje um conjunto de conhecimentos, ou seja, um corpo de conhecimentos, técnicas, exercícios, que já foram desenvolvidos nos últimos 30 anos para ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida emocional, o que ajuda a terem mais saúde física e mental. Então, sabendo que existe isso, nos dá o que? A curiosidade de aprofundarmos o nosso conhecimento. E aí, como você disse muito bem, uma linha fantástica para que a gente possa ter acesso a nós mesmos, ou seja, um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento mais profundo, é o processo terapêutico, onde, por meio de um profissional devidamente capacitado e habilitado, possa nos ajudar a identificar os nossos padrões de comportamento que geram emoções negativas e nos ajudar a transformar para que a gente possa viver sentindo mais emoções positivas do que negativas. Em essência, o ser humano pode viver apenas em bem-estar ou mal-estar. Quando eu passo a maior parte do meu tempo em bem-estar, já é maravilhoso, mas quando eu passo a maior parte do meu tempo em mal-estar, eu estou em alerta, que vai me levar ao uso de medicamentos, né? Como você disse, nós somos o terceiro país hoje no mundo em pessoas com ansiedade. Então, nós não somos a terceira maior população do mundo, mas já somos o país que tem a terceira maior quantidade de pessoas doentes de ansiedade. E isso é preocupante. Então, o primeiro passo é conhecer. Existe um estudo e existem técnicas que podem me ajudar. O segundo é disponibilizar esse conhecimento para que as pessoas possam se desenvolver. As organizações precisam, ao se darem conta disso, na verdade, por meio dos líderes que tomam as decisões, levar para os seus times informações, conhecimentos e capacitações que permitam às pessoas
aprenderem, primeiro, a tomarem consciência das suas emoções, porque algumas pessoas têm até dificuldade de saber o que estão sentindo, muitas pessoas estão deprimidas e não sabem que estão em depressão. Uhum. Então a pessoa vai se sentindo gradativamente triste, ela não vai percebendo. E aí quando ela chega num profissional que pede um exame de sangue, e aí olha para os seus neurotransmissores, olha para como estão os seus hormônios, e o médico fala, nossa, você está em depressão. E a pessoa fala, eu, doutor? Toma um susto. Por quê? Porque a pessoa foi gradativamente, sem ser capaz de reconhecer a mudança que estava acontecendo na sua fisiologia. Então, o primeiro ponto é a autoconsciência. Eu preciso aprender a perceber quando o meu corpo tem uma leve flutuação. Ou seja, eu estava tão bem, depois dessa reunião caiu minha energia. Ou acabei de ter uma conversa com uma determinada pessoa. Fiquei super entusiasmado. E aí, depois que fui conversar com uma outra pessoa, minha energia caiu bastante. Ou seja, que emoção aconteceu ali no meio daquela conversa que fez essa mudança na minha qualidade hormonal e química do meu corpo? Então, tomar a consciência do que está acontecendo no nosso organismo, esse é o primeiro passo da inteligência emocional, chamado autoconsciência. Depois eu preciso aprender a fazer gestão dessa emoção, né? Que a gestão emocional, ela se dá por meio de práticas de respiração, de postura física, do significado que estamos dando às coisas, de onde nós estamos colocando o nosso foco, se é no problema ou na solução, se é na doença, se é na cura. E aí a autogestão nos permite, então, fazer mudanças na forma como estamos nos sentindo. A terceira competência importante da inteligência emocional é a automotivação, ou seja, é eu ser capaz de modificar a química do meu próprio corpo, ou seja, os hormônios que estão sendo lançados no meu organismo, a partir de uma postura de respirações, por meio dos meus pensamentos, e aí eu posso liberar mais dopamina, mais serotonina, mais ocitocina, e a partir disso, meu corpo passa por uma mudança que muda como eu estou me sentindo. Então, aquele dia que eu estou meio para baixo, mas tem uma reunião importante, se eu conheço as ferramentas adequadas, eu posso fazer uma alteração em como eu estou me sentindo e participar daquela reunião em uma outra condição de contribuir. Depois eu preciso aprender a perceber quando as pessoas estão vivendo essas flutuações emocionais, chamado empatia. Isso me permite perceber, nossa, essa pessoa caiu energia, essa pessoa está energizada, essa está em bem-estar, essa está em mal-estar, essa está triste, essa está alegre. E a partir daí vem a quinta condição, que é quando nós aprendemos a desenvolver habilidades sociais, ou seja, além de fazer a autopercepção das minhas emoções, o autogerenciamento, a automotivação e ter empatia com as pessoas, eu sou capaz de modificar no ambiente as emoções que eu e os outros estamos sentindo. E isso é o que vai me dar a capacidade de liderar, de influenciar os demais. Portanto, só há uma forma da gente fazer isso chegar a mais pessoas, é democratizando o conhecimento, tornando disponível, como estamos fazendo aqui nesse encontro hoje. Maravilha, maravilha. E demora muito, Gilberto, uma pessoa começar a sentir os efeitos positivos da inteligência emocional? Por exemplo, alguém que está nos assistindo hoje, que se identificou, né, com algo que você falou e a partir de então vai procurar reconfigurar seus padrões. Tem um prazo daqui a 15? Dizem que 3 meses é um prazo bastante adequado quando a gente quer perceber alguma mudança no nosso organismo, né? Como é que você o que é que você falaria pra gente sobre esse período? Existe? Existe porque, assim, na medida que eu me dou conta e começo a fazer as práticas e os exercícios pertinentes, ou seja, a velocidade com que o meu corpo responde é imediata. Se eu já mudo se eu já começo a desenvolver uma capacidade de respiração que libera certos hormônios no meu corpo. Ora, no dia em que eu faço, eu já sinto benefício. Se eu começo a desenvolver a capacidade de entrar em mindfulness, na mesma hora eu já vou perceber os benefícios. Então é muito imediato. Só que o que acontece? Se eu treino um dia, 2, 3, 4, 5, 30 dias seguidos, eu já começo a sentir uma mudança muito grande. 60 dias, até as pessoas que convivem comigo já vão começar a perceber que eu estou diferente. 90 dias, então, há uma transformação estrutural. Hoje nós sabemos que após 8 semanas, o cérebro passa por uma transformação física, ou seja, você faz uma ressonância antes, depois você faz uma ressonância depois de 8 semanas, e você consegue perceber em pessoas que praticam meditação, ou mindfulness, que o cérebro passou por uma reestruturação. Há um desenvolvimento nos lóbulos parietais, há uma diminuição no tamanho físico das amígdalas, que são mais responsáveis
pelos comportamentos de ataque, fuga e paralisia, né, mais instintivos, então diminui esse estado de alerta que leva ao estresse, que leva à ansiedade, tornando a pessoa mais tranquila, mais profunda, mais autoconfiante, mais segura, e isso em 8 semanas. Então, sim, é possível, desde que se pratique todos os dias os devidos exercícios e faça as atividades. É muito rápido o efeito. E quanto mais se pratica ao longo dos anos, melhor se fica. Portanto, é como atividade física. Por isso que eu gosto de chamar de boa forma emocional. Uma vez que você começa a desenvolver o seu condicionamento emocional, você vai ficando tão bom nisso que mesmo naquele dia que vem aquela situação pesada, aquela situação difícil, né, aquela adversidade que mexeria com todo mundo, você já olha para ela e o teu organismo já lida diferente, com muito mais capacidade de se auto-organizar, se autogerenciar e lidar com aquele tipo de situação. Então, eu diria que é uma prática para a vida, né? Uma vez que a gente aprende e se continua praticando, ao longo da vida nós vamos melhorando o nosso índice de estar num estado de bem-estar. Maravilha. Bom, esse nosso bate-papo está me fazendo lembrar uma outra conversa que eu tive aqui no programa sobre neurociência com a pesquisadora doutora Carla Tiepo. Inclusive, a gente vai colocar aqui em cima o link desse programa. E me lembrou muitas coisas que ela falou sobre neurociência. Tem alguma relação, inteligência emocional com neurociência? Estão na mesma caixinha? Uma dá suporte à outra, uma derivou à outra? Qual é a relação? Existe uma grande relação, aliás, parabéns aí por ter levado a doutora Carla Tiepo, é uma sumidade no assunto, uma pessoa que é uma referência no Brasil, nós consideramos o trabalho dela um trabalho excepcional, inclusive membros da equipe dela já realizaram capacitação aqui na Nortus para a gente. Então, parabéns por vocês estarem levando esse tipo de conhecimento adiante e disponibilizando eles para mais pessoas. Agora, a relação é total, porque, veja, nós precisamos compreender que a parte biológica com a parte cognitiva é uma coisa só. Ou seja, você não consegue ter uma pessoa cognitivamente ativa se a parte biológica não estiver saudável e funcionando bem. Então, elas acontecem juntas e ao mesmo tempo. Então, quando a gente começa a compreender o funcionamento do cérebro, as suas estruturas, o córtex, sistema límbico, né, o que é chamado de cérebro reptiliano, compreendendo que todas as estruturas estão ativas e funcionando juntas e ao mesmo tempo, junto com todo o nosso organismo, que funcionam junto com todo o sistema glandular endócrino, produzindo os hormônios, neurohormônios, neurotransmissores, com base em toda essa produção química, gera como a gente se sente, que vai gerar como a gente se comporta, que vão gerar os nossos resultados em nossa vida. Então, num certo sentido, o que a gente estuda sobre neurociências nos ajuda a compreender como nós podemos não só viver melhor a nossa vida, mas melhores como seres humanos, como também podemos produzir muito mais dentro das organizações, de uma forma mais saudável, né? E isso é fundamental. Existem algumas frases que romantizam muito, né, o ambiente de trabalho, a atividade profissional, por exemplo. Eu trabalho com o que eu amo, sou paga para fazer o que eu gosto, eu não trabalho, eu me divirto. Aí eu gostaria de saber do Gilberto como essas expressões, né, podem interferir no dia a dia de pessoas que veem o ambiente de trabalho, que veem o ambiente corporativo de uma forma mais pragmática, de uma forma mais lógica, menos romântica. Um ótimo ponto. Veja, quando eu coloco o adjetivo romântico, eu faço um julgamento aqui sobre essa forma de pensar. E quando eu coloco pragmático no outro, eu também estou colocando um adjetivo que também faça um julgamento. E, em essência, as duas coisas podem acontecer. Ou seja, realmente pode existir que uma pessoa tenha em seu trabalho o seu momento de maior prazer e alegria do dia. Estávamos falando há pouco aqui agora na nossa equipe, na hora do almoço, de uma pessoa que nós conhecemos, de um dos nossos clientes, que ela tem 47 anos de empresa, e é uma das pessoas mais felizes e realizadas no seu ambiente de trabalho que você possa conhecer. É encantador. Cada momento com ela nos encanta. Nós estamos falando sobre o quanto é gostoso quando ela participa de uma das salas de aula, porque ela traz um olhar do que significa o trabalho para ela ao longo desses 47 anos na mesma empresa,
inclusive, e passando por várias posições diferentes ao longo desse tempo todo, que você fala, nossa, veja como é bonito, como o trabalho realmente pode ser uma área da vida de realização, de plenitude, de alegria, de aprendizado, de crescimento. Agora, isso não significa que todas as pessoas verão o ambiente de trabalho dessa forma. Porque, veja, o significado que eu dou à coisa em si vai determinar como eu me sinto. Se eu der para o trabalho o significado que é um mal necessário, tem gente que fala, se eu ganhasse na Mega Sena, eu nunca mais trabalharia. Porque, primeiro, como essa pessoa olha para o trabalho, faz com que ela dê um certo significado que gera um estado emocional dentro dela que não é bom. Porque é uma coisa que, se ela pudesse, ela evitaria. Mas se uma pessoa vê no seu trabalho um ambiente em que ela pode se realizar, em que ela pode aprender, que ela cria relacionamentos, um ambiente em que ela pode usar os seus dons e talentos para dar uma contribuição para a humanidade, para outras pessoas, ela vai sentir no ambiente de trabalho uma realização. Eu não veria isso como uma positividade tóxica. Agora, o que eu acho é que, às vezes, há uma superficialidade quando se quer simplesmente dizer que basta você começar a falar que você ama o seu trabalho que você vai passar a amá-lo. Não, é preciso fazer uma transformação, de fato, no que as coisas significam para nós. É preciso passar por uma análise. Se eu não gosto do meu trabalho, eu preciso refletir. É da atividade em si que eu não gosto? É o que significa aquilo que eu faço? Eu não vejo sentido no que eu faço? Então, é possível hoje, tem muitos profissionais, inclusive recentemente eu acabei de finalizar uma pós-graduação em Psicologia Positiva na PUC do Rio Grande do Sul, e uma das disciplinas estava realmente, literalmente trabalhando esse tema, ou seja, como é que a gente pode fazer uma redescrição do ambiente de trabalho, do que significa o trabalho. Então, eu acho que é possível, sim, olhar para o trabalho de uma forma que possa trazer mais realização. Mas acho que isso não pode ser uma coisa superficial, não é uma questão só de tentar olhar, colocar lentes cor-de-rosa, e, a partir daí, achar que o trabalho virou um lugar maravilhoso da noite para o dia. Mas é possível repensar, né? O que eu aprendi ao longo da minha vida que significa trabalho? Com quem eu aprendi esse significado? E o significado que eu dou hoje é o significado que mais contribui? Então, eu acho que o mais importante é o quê? É a pessoa fazer uma análise. Tipo, eu estou no meu ambiente de trabalho e eu não estou feliz. Eu não estou feliz porque eu não gosto de realizar as atividades que eu realizo. Eu não estou feliz por causa dos relacionamentos que eu tenho aqui nesse ambiente de trabalho. Eu não estou feliz por causa da remuneração que eu recebo. E aí, a partir dessa análise, ela descobriu onde tem o ponto que ela precisa criar um plano de ação para resolver, para que ela possa fluir. E, às vezes, encontrar uma atividade em que ela possa realmente ter um pouco mais de realização. Eu sei que é muito difícil quando nós estamos iniciando a nossa carreira, quando nós somos, entre aspas, né, obrigados a escolher entre poucas opções, e a partir dessas poucas opções, nenhuma delas ainda é satisfatória ou está próximo daquilo que gostaríamos de fazer e viver na nossa vida. Mas uma carreira também é uma construção. E isso não significa que eu esteja fadado a viver a vida inteira fazendo uma atividade que eu não gosto. Mas eu também, quando comecei a minha vida, não fazia aquilo que eu mais gostava. É um processo lento até que você construa as condições de, a partir de um certo momento, poder escolher onde você, de fato, vai sentir que vai fluir mais, vai viver mais bem-estar e vai ser para você uma alegria poder realizar a sua atividade laboral. Não, e você falando isso, eu enxerguei muito a inteligência emocional também no processo de transição de carreira. Né? Muitas pessoas já numa idade profissional madura, né? Com autoconhecimento até já evoluído, identificam essa nova oportunidade. Como é que esse recurso pode ser utilizado por essas pessoas nessa fase tão difícil, mas também tão promissora, né, para quem toma a decisão de fazer essa transição? Então, se a pessoa veio desenvolvendo a condição emocional ao longo da vida, ou seja, se ela desenvolveu inteligência emocional, quando ela chega nesse momento, ela está tranquila, porque ela vai saber lidar bem com esse contexto em transformação. Se ela não conseguiu desenvolver uma boa inteligência emocional, quando chega nesse momento, ela se sente bastante abalada e não sabe lidar com esse conceito, porque ela vai ter dificuldade de identificar que emoções ela está sentindo, vai ter dificuldade de gerenciar suas emoções, vai ter dificuldade de gerar emoções positivas a partir de onde ela está e do que ela está vivendo, né? Vai ter dificuldade de se conectar com as outras pessoas. Portanto, por isso que a inteligência emocional, quanto mais cedo se começa e vai se desenvolvendo as capacidades inerentes a ela, permite com que a gente chegue num momento como esse e encontre, nesse novo capítulo da nossa vida,
lugares em que a gente possa nos sentir realizados. Pode ser dando uma contribuição na própria comunidade em que estamos, em nossa família, pode ser, de alguma forma, trabalhando com pessoas mais jovens e contribuindo com a nossa experiência e o nosso conhecimento, pode ser aprendendo uma nova atividade, realizando um novo capítulo da vida, realizando atividades por hobby, daquilo que a gente adoraria ter feito. Enfim, quando uma pessoa tem uma base emocional mais positiva, ela vai ter mais maturidade. Ou seja, isso permite com que ela lide com as adversidades da vida numa condição muito melhor. Então, não é a inteligência emocional, por exemplo, que vai ajudar vamos supor, o que eu estou querendo dizer assim, acabei de descobrir que minha vida agora vai passar por uma transformação. Vou me aposentar e vou ter uma nova etapa da minha vida. A inteligência emocional vai me ajudar a partir de agora. Ela pode amenizar algumas coisas se eu praticá-las, mas o interessante é, se eu já tivesse desenvolvido inteligência emocional, na hora que eu chego nessa fase, eu consigo lidar com as minhas emoções e com o que está acontecendo de uma forma muito melhor. Sim. Agora, nada impede que, a qualquer idade, uma pessoa possa praticar as competências essenciais da inteligência emocional e obter resultados imediatos, como eu falei, instantâneos, em semanas. E isso sim pode ajudar ela a lidar melhor com qualquer tipo de transição, final de uma relação íntima, uma transição de carreira, ou uma aposentadoria que veio antes do que a pessoa gostaria, né? Às vezes uma situação de doença que possa acometer a pessoa ao longo da sua trajetória profissional e ela tenha que fazer mudanças significativas por causa do que aconteceu com ela. Ter inteligência emocional me ajuda mais a lidar com essas situações. Compreendido, Gilberto. Agora, uma curiosidade. Através do QI, a gente consegue quantificar as aptidões intelectuais de uma pessoa. Existe alguma forma de mensurar a inteligência emocional de alguém? Existe. Porque como já foram mapeados quais são as competências sobre a inteligência emocional, a gente consegue, sim, por meio de testes e perguntas, inclusive existem livros que vão nessa direção, ajudando as pessoas a identificarem onde elas estão em relação à sua inteligência emocional. Claro que há uma variação entre alguns pesquisadores e autores, porque várias pessoas estudam sobre o efeito das emoções na vida das pessoas, e cada uma, às vezes, tem um olhar um pouco sutil, um pouco diferente na sua abordagem, até porque vai defender uma tese, vai escrever o seu livro. Então, qual é o inédito e o genuíno que eu estou trazendo que é diferente dos outros pesquisadores? Então, você vai perceber algumas variações, mas, em essência, elas estarão sempre atuando em cima da condição e da capacidade de perceber as emoções, de gerenciar as emoções, de gerar emoções em mim mesmo, de reconhecer as emoções nas outras pessoas e depois ter habilidade social para, a partir desse conhecimento, interagir de uma forma cada vez mais saudável comigo mesmo e com todas as outras pessoas. Então, todos os autores acabam, às vezes, fortalecendo um olhar um pouco mais para um desses elementos, mas abordam todos eles em suas teorias. Perfeito. Agora a gente vai saber um pouco mais sobre você. Como você começou a se interessar, por que você começou a se interessar por esse tema, né? Esse assunto que a gente está vendo quanto que é importante, né, para o indivíduo, principalmente nos dias atuais. Mas eu não quero nem que a gente fale sobre esses dias atuais, que eu vou encerrar o programa com uma pergunta sobre isso. Então, conta pra gente como é que esse assunto inteligência emocional chegou na sua vida. Aos 28 anos, Maria Rita, eu estava vivendo um momento em que eu estava muito infeliz comigo mesmo. Por quê? Porque eu queria melhorar a minha vida. Eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu não fazia. Então eu sabia que para minha carreira eu precisava estudar, eu precisava ler, mas a verdade é que eu chegava em casa no final do dia e, no lugar de pegar um livro para ler, ou no final de semana para pegar um livro para estudar ou fazer um curso, eu fazia outras coisas. Eu sabia o que eu precisava fazer para melhorar a minha saúde, mas no lugar de mudar a minha alimentação, praticar atividade física, eu acabava preferindo sair com os amigos, comendo besteiras e tal. Então, quando eu me olhava no espelho, eu falava assim: cara, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você precisa mudar, por que você não está fazendo? E, ao mesmo tempo, eu me perguntava: você quer ou não quer melhorar de vida? E tinha uma parte de mim que dizia: eu quero. Mas por que ele não está fazendo? Então, isso me levou para uma jornada de querer entender o que faz um ser humano que se diz saudável cognitivamente,
que diz que quer melhorar a sua vida, que sabe o que precisa fazer para melhorar a sua vida, não fizesse, não agisse. E isso me lançou, então, para ler, fazer cursos. Foi aí que eu cheguei à Cidade do Cérebro. E conhecendo o trabalho do professor Luiz Machado, né, que foi um dos maiores pesquisadores sobre inteligência emocional no Brasil, ele tem mais de 20 livros sobre desenvolvimento humano e teve, durante mais de 25 anos, à frente do PEDIC, um programa especial de desenvolvimento da inteligência e da criatividade, tudo com base nas emoções, né? Foi com ele que eu comecei a obter respostas sobre essas questões. E isso foi me encantando. Então, foi um processo que me levou a ler mais de 500 livros, fazer mais de 100 cursos. E quando eu menos percebi, eu já estava sendo convidado para falar em empresas. Então, foi por pura curiosidade para resolver as minhas questões, responder aos meus anseios. E aí isso me gerou uma curiosidade que quanto mais eu estudava e me aprofundava no tema, mais encantado eu ficava e mais eu queria aprender sobre onde esse cara estudou, que fontes de pesquisa ele teve acesso. Então, essa curiosidade foi me aprofundando nessa direção. Mas foi para resolver essa pergunta, por que eu sabia que precisava fazer e não fazia. Bacana. Bom, dica de leitura. Eu imagino de quem será a sua dica de leitura, pesquisando sobre você, já imagino sobre quem será, mas mesmo assim eu vou te perguntar, deixa uma dica de leitura pra gente e explica por que você está escolhendo esse tema, esse livro, melhor dizendo, esse autor. Olha, eu gosto de todo o material do Goleman, porque, primeiro, que ele foi o jornalista que trouxe para o mundo, numa linguagem mais acessível, o assunto. Então, eu acho que tanto o livro Inteligência Emocional, o livro Inteligência Social, ou seja, e os demais livros que ele acabou escrevendo, que são variações que fortalecem essas estruturas das competências da inteligência emocional, são maravilhosos. Também todos os livros do professor Luiz Machado. Só que eles são difíceis de encontrar, porque são estudos que hoje a gente só encontra esses livros em sebo, né? A Cidade do Cérebro já não está mais com o seu site no ar, já não tem mais os livros disponíveis para venda, mas você consegue encontrar os livros do professor Luiz Machado. O livro que deu origem ao conceito de inteligência emocional se chama O Cérebro do Cérebro. E nesse livro tem, inclusive, a carta que ele recebeu do próprio Daniel Goleman, confirmando que o estudo do professor Luiz Machado é o que mais conversava em bases neurocientíficas com o que ele estava propondo como inteligência emocional. Ele tem um outro livro também que vem direto com o tema, que é Descubra e Use a Sua Inteligência Emocional. Esse é um livro de muitos exercícios práticos que ele ensinava os alunos da UERJ, porque ele tinha desenvolvido uma forma de aprender idiomas a partir da mobilização de emoções, em que ele ensinava 5 idiomas ao mesmo tempo. E houveram momentos em que ele tinha mais de 7.000 alunos aos sábados na UERJ aprendendo os idiomas nessa metodologia, que foi considerada uma das melhores tecnologias de desenvolvimento de linguagem já produzidas até hoje, chamado CLC Idiomas. Então, são coisas assim que no Brasil, apesar de ter acontecido aqui no Rio de Janeiro, né, as pessoas não têm muita informação. Outros livros que são interessantes são os livros do Salovey, porque ele foi um dos principais pesquisadores norte-americanos a dar credibilidade a todo esse assunto por meio das pesquisas que ele havia feito em laboratório. E tem um autor, um biólogo, né, com foco em células nervosas, que deu uma contribuição para a gente compreender também a parte biológica e a construção cultural, chamado Humberto Maturana. Há um livro dele em português, né, há 2 livros, na verdade, em português. Um chamado A Árvore do Conhecimento, é dele junto com o Valério, e tem o segundo livro, que eu acho um dos melhores livros que eu já li até hoje, mas é um livro denso, é um livro para a gente ir estudando e refletindo, chamado Habitar Humano, 6 ensaios de biologia cultural. Eu acho que esse livro que ele escreveu junto com a Ximena é um tratado para que a gente possa compreender como essa parte emocional constrói o nosso eu cultural. E um dos últimos ensaios, eles falam sobre as emoções. É uma das
das leituras sobre emoções mais profundas e assertivas que eu já vi em toda a minha vida. Preciosíssimas dicas de leitura. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Tenho certeza que muitos de nós terminarão aqui de assistir o nosso programa já procurando essas fontes, porque ficou bastante claro que todos nós temos essa inteligência emocional. A questão é saber desenvolvê-la, né, Gilberto? Exatamente. Porque todos os seres humanos que estão dentro da faixa da normalidade, salvo algumas pessoas com algum tipo de demência ou algum autismo mais profundo, né? As pessoas que estão dentro da faixa da normalidade conseguem naturalmente, tendo conhecimento, desenvolver essas competências, lendo livros, fazendo cursos, fazendo terapia. Então, existem muitos caminhos que podem nos auxiliar a desenvolver as competências emocionais, o que é fundamental para um mundo que aumenta a complexidade, aumenta a incerteza, aumenta a velocidade. Isso faz com que a gente possa encontrar em nós mesmos um estado de saúde e bem-estar que nos permita fluir nesse mundo em contínua transformação. Você acabou de responder a minha última pergunta, que seria essa, né? A gente iniciou o programa, você iniciou o programa falando que esse assunto inteligência emocional é tão importante para o nosso mundo atual. E aí eu iria encerrar te perguntando por que é tão importante. E aí você trouxe essa questão da transitoriedade, da velocidade que as coisas estão acontecendo. É nesse sentido que você vê essa urgência, né, das pessoas terem essa inteligência emocional. Perfeitamente. Ou seja, a tendência no processo de complexificação da vida é sempre aumentar. Então, está aumentando a complexificação tecnológica. O que é complexificação? Significa mais coisas acontecendo juntas ao mesmo tempo. Então, cada vez mais nós estamos interligados por meios de todos os aplicativos da internet. Então, cada vez mais, e agora vem inteligência artificial, vai acelerar o processo. E essa sensação de aceleração pode gerar nas pessoas uma ansiedade, uma sensação de não ser bom o suficiente, de não ser capaz o suficiente, de estar em risco. Então, na medida que esse desenvolvimento tecnológico vai acontecendo, esse processo de complexificação vai acelerando, nós vamos nos sentindo em risco, né, com a sensação de talvez não darmos conta de tudo que está acontecendo. E essa sensação de risco aciona o nosso sistema autônomo, o sistema nervoso autônomo simpático. Quando o sistema nervoso autônomo simpático é acionado, porque ele é acionado para nos proteger, faz com que a gente fique conectado, que a gente fique como se a gente estivesse rodando num tom a mais, um metabolismo um pouco mais acelerado, batimento cardíaco mais acelerado, pressão arterial, né, tendendo a subir. E isso faz com que o sistema nervoso autônomo parasimpático fique desligado. E o parasimpático é responsável pelo processo digestivo, é responsável pelo sistema imunológico, é responsável por restaurar o nosso organismo, reorganizar a casa. Então, se eu passo o dia inteiro com o meu sistema nervoso autônomo simpático ligado, porque eu me sinto em risco no trabalho, no trânsito, quando eu chego em casa tenho um monte de problemas para resolver. Quando eu vou dormir, eu não consigo relaxar para que o meu sistema nervoso autônomo parasimpático possa entrar em ação e fazer a mágica acontecer. Então, começa um processo em que, gradativamente, eu vou perdendo saúde. Saúde física e saúde mental. Daqui a pouco eu preciso de medicamento para conseguir dormir, daqui a pouco eu preciso de medicamento para acordar, ou excesso de cafeína, o que vai fazer com que eu tenha dificuldade de dormir, eu tenho que aumentar a dose do meu medicamento para dormir, e sem perceber, ao longo dos anos, a pessoa vai deteriorando a sua saúde física e também a sua saúde mental. Portanto, a inteligência emocional é como se fosse o antídoto, ou seja, quando eu vou trabalhando para desenvolver as competências emocionais, eu vou fortalecendo o antídoto para eu ser capaz de lidar com essa complexificação e velocidade e incerteza no mundo com mais leveza. E isso consegue, então, fazer com que, ao longo da minha vida, e numa idade mais avançada, eu possa chegar lá com uma condição muito melhor de continuar desfrutando a vida. Não só durante toda a jornada, mas também ter uma terceira fase da vida com uma ótima qualidade. Bom, quero muitíssimo te agradecer, né, com esse encerramento. Foi fundamental a gente encerrar falando sobre isso, porque a gente sabe que o mundo que estamos vivendo, ele não vai desacelerar, ele só vai andar mais acelerado, não tem mais volta, então a gente tem que aprender
a viver nele e a usar todos os recursos que a gente tiver. Então, eu quero muitíssimo te agradecer por você estar aqui no nosso programa. Quem quiser continuar te acompanhando depois aqui do nosso ADM Cash, onde é que te encontra, Gilberto? Bom, existem duas grandes plataformas, né? Primeiro, a Nortus. A Nortus é a empresa pela qual todos os meus serviços estão disponíveis lá. Então, a Nortus trabalha em várias frentes dentro das organizações, tem o site, está em todas as plataformas digitais, e existe Gilberto de Souza Oficial, é um canal também no YouTube, em todas as plataformas. No YouTube tem mais de 450 vídeos, só precisa quase de uma semana, 8 horas por dia para assistir todo o conteúdo que está disponível gratuitamente, conteúdo relevante, que toda quarta-feira sempre posto alguma coisa nova, com um único propósito: contribuir com a humanidade. E uma fonte que a gente pode confiar, que é muito importante a gente falar isso, né, Gilberto? A gente encontra aí pela internet muitas pessoas, até com boas intenções, mas nem sempre elas estão habilitadas para falar sobre assuntos tão delicados como inteligência emocional, desenvolvimento humano. Então fica essa dica também do canal do Gilberto para vocês acompanharem mais sobre esse assunto. Obrigada novamente, Gilberto, e muito obrigada a você que ficou conosco nessa edição do ADM Cast. Um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Escreva nos comentários o que você achou. Deixe seu like, sugira novos temas e também nos acompanhe no Spotify. E, claro, siga as redes sociais do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você no próximo ADM Cast. Tchau, tchau.